E aí pessoal, tudo bem? Estou tentando gravar uma videoaula, na verdade, em cima de uma apresentação. Eu vou dividir essa videoaula em duas, tá? A primeira, na verdade, eu vou falar um pouco sobre aquela introdução de espelhos esféricos, vou falar sobre espelhos esféricos gaussianos e sobre a atividade dessa semana. A semana que vem eu posto outro vídeo mostrando a construção e caracterização da imagem referente à atividade que eu vou passar para a próxima semana. Tranquilo? Legal? Então vamos lá, né? Então eu já tinha mostrado para vocês o que era um espelho esférico, basicamente, né? É, eu, é, eu vou pegar uma casca esférica, uma bola de Natal, qualquer coisa assim, vou cortar uma parte dessa casca esférica. Essa parte que eu corto dessa casca esférica pode ser espelhada tanto por dentro como por fora. E o que a gente observa é que quando a gente espelha por dentro e por fora e coloca um objeto diante dessas faces, as imagens formadas são diferentes, então gerando dois espelhos esféricos diferentes. Então olha que legal. Simplesmente o fator geométrico define aqui a existência de dois espelhos esféricos. Tranquilo? Então, como eu mostrei para vocês, quando ele é espelhado por dentro, a superfície refletora é interna, ele é um espelho esférico côncavo. Quando a parte de fora é espelhada, é um espelho esférico convexo. Então, o mais importante dessa aula é entender o que são, na verdade, os espelhos gaussianos, o que é a condição de Gauss. Pessoal, se vocês pegarem um espelho esférico qualquer, por exemplo, uma bola de Natal, uma concha, uma colher, e observar a imagem formada do rosto de vocês, vocês vão ver uma coisa bem legal. Bom, primeiro, essa imagem pode ser maior, menor, mas além disso, ela vai ser deformada, né? É o que acontece nas casas famosas de espelhos que existem ainda em parques. Então ela pode deixar mais gordinho, mais magrinho, mais comprido e assim por diante, tá? Então, na verdade, a gente diz que esses espelhos produzem imagens não nítidas. Nitidez quer dizer deformadas. Legal? Agora, em contramão disso, todo mundo deve ter em casa um espelho gaussiano, tá? Que é o tal do espelho de maquiagem, um espelho esférico, côncavo. Se vocês observarem a imagem formada do rosto de vocês, é óbvio, ela vai ser maior, bem maior, certo? Mas ela vai ser proporcional, certo? Então, aí vem a pergunta óbvia: por que o espelho de casa, tá, é um espelho côncavo e produz uma imagem não deformada e alguns outros espelhos, né, produzem uma imagem deformada? O cara que pensou nisso foi o Gauss, certo? Então, o pensamento inicial dele foi: tá, eu tenho um espelho onde o objeto e a imagem têm exatamente as mesmas características, tá? E essa imagem formada não é deformada, tá? Que é o espelho plano que a gente acabou de estudar agora, certo? Então o que a gente observa é que para esses espelhos planos, então, né, o meu objeto e a imagem são proporcionais. Aí o que Gauss pensou? Talvez se eu conseguir aproximar um espelho esférico de um espelho plano, eu vou ter o mesmo efeito. E realmente isso acontece. Se vocês pegarem um espelho esférico e aproximá-lo de um espelho côncavo, você fala assim: tá, como é que eu faço isso? Um é redondo, o outro é reto. Gente, imagine que vocês têm uma superfície esférica com raio praticamente infinito. Se eu pegar uma pequena parte, né, você praticamente nem vai reparar na concavidade desse espelho. É o que acontece com o espelho de maquiagem. Se você olhar aquele espelho, certo? A curvatura dele é muito pequena, o que significa que ele tem um raio de curvatura extremamente grande, na ordem de metros, na verdade. Tranquilo? Outra maneira de dizer exatamente a mesma coisa, certo, é falar nessa questão aqui, desse ângulo, que é chamado de ângulo de abertura. Então o que a gente faz? Pelo centro do espelho, vou passar duas retas que vão ser, certo, tangente ao espelho. Forma aqui um ângulo, esse ângulo é chamado de ângulo de abertura. Tá? Espelhos que têm ângulos de abertura menores ou iguais a 10 graus vão formar imagens sempre nítidas, sempre proporcionais
e são chamados de espelhos gaussianos. O bom aqui, meninos, é que todos os espelhos com que eu for trabalhar daqui em diante são com certeza gaussianos. Tranquilo? Tá? Essa é uma representação de espelho gaussiano. Na próxima atividade eu vou mostrar outra. Legal? Então, é só para vocês entenderem o que é realmente. Os elementos de um espelho esférico eu já tinha dito. Tá? Então, todo espelho esférico tem um centro, que é o próprio centro, né, da esfera ou da casca esférica de onde ele foi tirado. Legal? A partir desse centro, eu vou traçar uma reta imaginária, dividindo o espelho em duas partes iguais, chamado de esse aqui, né, moçada? Ó, esse aqui chamado de eixo principal, certo? O encontro, então, do espelho com o eixo principal, a gente dá o nome de vértice. Tá. Até agora eu tinha mostrado, então, para vocês o vértice e o centro. Faltou esse ponto aqui, meninos, que é, na verdade, o foco. Você fala, mas o que é o foco de um espelho esférico? Simples. Se vocês pegarem o espelho de maquiagem que vocês têm em casa, certo? Pegar um dia de sol, apontar o espelho para o sol e usar uma folha de sulfite, indo, aproximando e afastando essa folha do espelho, vocês vão ver que tem um momento que vocês vão conseguir um ponto extremamente iluminado, né, sobre essa folha. Ou seja, toda a luz que está chegando do sol e sendo refletida por esse espelho está sendo concentrado nesse ponto. Tá? Então, aliás, se vocês, né, conseguirem manter esse ponto por um certo tempo, essa folha pega fogo com certeza. Então, este ponto é chamado de foco, onde existe toda a concentração da luz refletida, certo? A partir de um espelho côncavo. Tranquilo? E se nós fizermos algumas medidas, a gente vai observar que esse foco está exatamente na metade entre o centro e o vértice. Bom, se o espelho côncavo tem foco, o espelho convexo também tem foco. Então, o foco está exatamente, de novo, entre o centro e o vértice. Meninos, o que eu quero que vocês, na verdade, façam de atividade essa semana, uma preparação para a semana que vem, que é construção e caracterização de imagens. Tá? Então, eu vou, na verdade, preparei uma atividade para que vocês consigam me determinar o que a gente chama em física dos 4 raios notáveis. Legal? Tem gente que decora, tem uma tabela disso. E eu quis mostrar para vocês que não precisa de nada disso. Se vocês souberem, a partir de um raio incidente, né, numa superfície esférica, construir o raio refletido, esses raios, né, que nós chamamos de raios notáveis, saem naturalmente. Então a atividade da semana é simplesmente essa. Vão lá, certo? As figuras estão lá, tem os raios incidentes, construam os normais e os raios refletidos. Legal? Então, a partir disso, vocês vão entender quais são os raios notáveis. Então, eu paro aqui essa aula. Na próxima aula eu começo falando sobre os raios notáveis que vocês acabaram de encontrar para mim. E aí eu mostro construção e caracterização de imagens. Tranquilo, pessoal? Abraço.